Olá, hoje nós vamos começar a trabalhar com programação não linear. Até o momento nós trabalhamos com problemas em que a nossa função objetivo e as nossas restrições eram retas, ou seja, a gente trabalhava com equações lineares. Mas a gente pode ter problemas em que tanto a função objetivo quanto as restrições, quando houver, sejam não lineares. No nosso caso, aqui a gente vai ver alguns problemas aqui de modelos sem restrição, mas que a própria função objetivo, por ser não linear, o restringe. Ou podemos ter também modelos com restrições e elas serem não lineares também. Tá? E aí, bastando alguma restrição ser não linear, ou mesmo que as restrições forem lineares, mas a função objetivo não sendo linear, ele se enquadra, então, em programação não linear. Algumas características desse tipo de problema é que a gente vai trabalhar com a taxa de variação da função. Tá? E aí a gente consegue trabalhar resolvendo isso com derivada ou gradiente, né? Quando a gente tiver mais de uma variável. E nesse caso, a gente tendo funções objetivo que não são lineares, a gente pode ter casos em que a gente tenha mais de um mínimo ou máximo locais. Tá? Então, antes, a gente está trabalhando em situações onde a gente chegava na situação ótima sempre, porque só existia uma situação ótima. Agora, a gente pode ter mais de ou não conseguir achar o ótimo global. Por existir vários ótimos locais, a gente se perder neles antes de chegar no ótimo global. Tá? São características do problema, fica mais fácil com a ilustração. Então, aqui essa ilustração, a gente tem um gráfico, esse aqui é um exemplo, né? Onde eu tenho uma função, que seria essa linha, né, e ela é curva, né, não é mais uma linha reta. E eu tenho vários picos e vales aqui. Tá? Então, cada um dos picos e vales foi colocado aqui uma letra para a gente identificar. Uma das formas de resolver isso, que seria a mais simples, mas não a melhor, né, seria dividir todo o espaço de busca pela solução, considerando que esse é um problema de minimização, tá? Onde eu quero o menor ponto possível da função. Olhando para o gráfico aqui, a gente sabe que é a letra D. Mas quando a gente tem a função matemática, a gente não tem o gráfico visualmente. Nem sempre a gente conhece o comportamento da função. Então, normalmente a gente divide o espaço de busca pela solução em A, B e C, né? 3 limites que a gente coloca, e eles podem ser arbitrários, tá? Então aqui já começa um dos problemas. E a gente consegue ir navegando pelo problema e cortando áreas dele fora. Então, de acordo com algumas iterações, a gente corta pedaços que a gente não se interessa mais e vai pesquisar no que ainda sobrou da função, né? Dentro dos limites. Então aqui, por exemplo, a gente se cortasse em 3 porções, a gente sabe que onde está a melhor porção seria essa do meio, visualmente falando, a gente consegue identificar isso. Tá? Então, uma forma de fazer, de novo, se a função for de minimização, né? Se for de maximização, só vai mudar a relação aqui, se é maior ou igual, a maior ou menor aqui vai inverter. Tá? Mas, para essa função de minimização, primeira coisa é escolher 3 pontos, A, B e C, que eu falei que são aleatórios. Tá? Depois vou escolher um ponto X, que a gente vai escolher aleatoriamente se esse ponto X vai ficar entre A e B ou entre B e C. Tá? Mas nunca pode estar fora do intervalo que foi escolhido. Então vamos supor que A seja 0, B seja 10 e C seja 30. Eu não posso escolher um X que seja menor que 0 ou maior que 30. Ele tem que estar dentro desse intervalo. Tá? Fazendo isso, então, escolhendo um ponto X, né? Nesse caso aqui, no exemplo, supondo que esse ponto seja entre B e C, vou verificar se a função que nos dá aquele perfil, né, de função objetivo, eu usar o ponto B naquela função, ele vai ser melhor, nesse caso menor, né, porque é uma função de minimização, ele vai ser melhor do que o ponto
onde eu substituí a variável pelo x, pelo outro ponto que fica entre B e C, se ele for melhor, então os novos pontos vão ser A, B e X. Ou seja, se eu tivesse A, B e C, eu escolheria um ponto X entre os dois, e esse ponto X, tá, B fosse melhor do que esse ponto X, quer dizer que eu posso cortar do X para o C. Eu não preciso mais avaliar. Tá? Porque esse aqui ainda seria pior do que o B. Então, eu teria A, B e X no intervalo entre B e C, e eu reduziria o tamanho do problema. E aí eu repito isso usando outros pontos. Tá? E com isso eu vou cortando as laterais do meu problema até eu chegar num ponto, e aí a gente vai ver a parte de precisão que a gente trabalha aqui, porque fica difícil para esse tipo de problema a gente garantir que achou a resposta certa de primeira. Tá? Existem algumas técnicas para a gente aproximar bastante disso, mas é difícil garantir. E caso essa relação não seja verdadeira, aí quer dizer que a minha função com a variável b ela é pior do que com a variável x, então eu vou substituir aqueles pontos iniciais a, b e c por b, x e c. Por que isso? Se b for pior, quer dizer que a ainda pior. Então, isso de acordo com essa técnica, né? Então, esse x aqui no meio, teoricamente, está mais perto da solução do que b. E aí eu pegaria, então, cortaria tudo que está entre b e a e colocaria fora e ficaria b, x e c como as novas variáveis. E só procuraria nesse novo intervalo, na próxima iteração. Bom, nesse caso aqui, então, eu repito o processo até a precisão desejada, que essa precisão é informada geralmente no problema. Quais são os problemas desse método? Um deles é fácil da gente entender, que é extremamente dependente da inicialização. Onde estão esses pontos A, B e C iniciais? Tá, voltando aqui. Se eu não conheço a função, eu posso pegar A, B e C aqui dentro de um intervalo pequeno. Tá? Aqui está a resposta, que é onde eu estou mostrando com o mouse. Mas vamos supor que A, B e C estivesse aqui. Ele só vai procurar aqui dentro. Ele nunca vai chegar na melhor resposta que está fora dos pontos em que eu coloquei. E se a gente deixar o mais abrangente possível, e isso pode levar ao infinito, às vezes, se a função for não limitada, é o infinito para um lado e infinito do outro. Então fica difícil da gente garantir que a gente vai percorrer todo o gráfico. E se ele for muito grande, colocar os pontos muito distribuídos, quer dizer que eu preciso fazer muitas iterações para chegar na resposta. E é um custo computacional bem alto. Tá? Então essa parte do custo computacional é o que nos explica esse segundo ponto. Né? A função precisa ser avaliada em muitos pontos, né? Porque eu vou alterando esses pontos. Isso pode ter um alto custo. Uma das formas da gente tentar reduzir o número de avaliações é usar a derivada. Tá? Isso, então, faz com que eu tenha que avaliar um menor número de vezes a minha função, com menos pontos. Então, a gente vai passar para o segundo método, em vez de fazer esse, né, que a gente pode escolher pontos muito ruins e fazer com que a função seja avaliada muitas vezes, a gente vai trabalhar com o método do gradiente ou Cauchy. Nesse método, a gente tem a derivada, e aqui vocês vão lembrar que a derivada é a taxa de variação de uma função. Então, a gente tem aquela função, a gente sabe como ela varia, se ela está sendo crescente, decrescente e quanto, né? E também a gente pode ter uma função de várias dimensões, aquele exemplo ali não, né? Ela é uma função mais simples, apesar do relevo da função, né? Ela tem poucas variáveis, mas aqui eu posso trabalhar com n dimensões. Nesse caso, o vetor gradiente, né, que indica a direção da maior taxa de variação da função. Ou seja, se a minha função depende de 6 variáveis, meu gradiente aqui vai me dar a direção da variável que tiver com maior variação naquele ponto. Tá? Isso guia a nossa busca por um melhor ponto dentro do espaço de busca de soluções. Tá? Bom, por aquele método anterior, a gente precisava de 3 pontos arbitrários. Agora a gente vai precisar de um só. Claro que para um problema que só tem uma variável, né? Que é esse primeiro de exemplo. Então, tendo uma variável x, um valor de x,
eu quero saber qual vai ser a atualização desse valor, porque eu vou tentar buscar o melhor valor de x possível para maximizar a minha função. Então, para onde eu vou atualizar esse valor de x? Então, para a função de maximização, eu vou somar de um termo aqui, de uma expressão. Para minimização, eu vou decrementar desse mesmo termo. Mas o que é esse termo? É um t que multiplica o gradiente da função, que é a derivada parcial em relação às variáveis. Nesse caso, só tem uma variável x. Então, seria a derivada da função em relação a x. Mas e o que é o t? O t é a taxa de variação. Ela pode ser dada no problema, essa taxa de variação, ou ela pode ser calculada também. Tá? Então, a gente vai ver das duas formas. Então, para maximização, vocês lembram que é o ponto, o próximo ponto ele sempre vai ser o ponto anterior, mais a taxa de variação vezes a função gradiente. E para minimização vai ser o ponto anterior menos a taxa de variação vezes o gradiente. Tá? Então, essa taxa de variação, que é o passo, também a gente chama, tá? Vai ser aplicada em cima da solução inicial e a gente vai fazer algumas iterações. E quando a gente para de fazer iterações, aí entra outro dado do que o problema normalmente nos dá. Se é um problema real, aí vocês vão ter que ver qual é a precisão que é exigida. Bom, pode ser, sei lá, essa função vai ser aplicada numa fábrica, para uma determinada máquina, e eu quero ver qual é o grau de erro máximo que é permitido para aquela máquina. Tá? Mas aqui nos nossos problemas a gente costuma dar qual é o resíduo que a gente espera. Tá? Esse resíduo nada mais é que a diferença entre um ponto e o ponto sucessor dele que foi calculado. Tá? Então, essa diferença aqui vai servir de critério de parada. Então, se eu digo que o resíduo tem que ser menor do que 1, eu vou fazer essas iterações até que a diferença entre um ponto e o próximo ponto x testado seja pelo menos menor do que 1. Tá? Bom, aqui a gente tem nosso primeiro problema para resolver. Tá? Eu tenho uma função e eu quero minimizar essa função. Eu tenho uma taxa de variação, aqui o nosso passo é 0,1 e a precisão também é 0,1, coincidentemente. Nem sempre esses valores são iguais. Tá? Aqui nesse exemplo eles são. Como a gente vai resolver isso? Bom, eu vou abrir aqui. Já está aqui como no Excel, o ao quadrado aqui não vai ficar bonitinho, então a gente usa o acento circunflexo, né? O símbolo aqui para indicar que o x está elevado ao quadrado. Então, aqui só foi copiado os dados do problema. Eu tenho minha função, que é um f de x, tá? Que vai ser x ao quadrado menos x mais 2. Aqui nosso passo, que é 0,1 e o resíduo 0,1. Eu já vou fazer as outras coisas que eu preciso. O que mais que eu preciso aqui? Eu, para calcular o x i mais 1, né, que é o próximo x, vai ser igual a x i. Ela é uma função de minimização, então é menos t vezes a minha função gradiente. Como eu só tenho uma variável, eu vou botar aqui a minha função gradiente f' de x, tá? Que é a derivada. Bom, qual é a derivada dessa função aqui? Vamos tirar a derivada, então. Vou colocar aqui. F' de x vai ser igual a 2x menos 5. Essa é a derivada da função. Então, vou substituir isso, essa derivada, na equação. Eu vou copiar a equação aqui embaixo. Tá? Vou substituir aqui. Tá? Isso aqui vai ser t vezes 2x menos 5. Pronto. Essa é a minha equação que me dá o próximo ponto. Eu tendo um ponto inicial, ele vai me dar o próximo. Bom, como agora eu faço? Eu tenho as equações que eu preciso, tenho todas as informações. Como eu faço as iterações agora? Bom, lembrando aqui, tá? Eu já tenho a minha equação certinho, tá? E o meu resíduo aqui, que vai ser a diferença dos pontos. Eu nem calculei ponto nenhum, então, por enquanto, a gente não vai fazer isso aqui. Mas, uma das coisas que eu preciso é saber qual é o x inicial. E eu disse para vocês que isso é arbitrário.
Então, vou colocar o x inicial valendo 5, tá? Vou botar aqui, ó, x 0, tá? Aí depois vamos ter x1, x2 e assim por diante. Tá? Eu vou colocar alguns aqui. Depois a gente vê quantos vai precisar mesmo. Bom, agora eu tenho o meu f de x. Então, se eu quero montar aquele gráfico lá, o f de x seria como se fosse o nosso y naquele gráfico do eixo de x por y. Tá? Quanto vale f de x, que é essa nossa função aqui, caso x0 seja 5? Então, vou fazer f de x é igual a 5 ao quadrado menos 5 vezes 5, que é a variável, mais 2. Então, minha função seria igual a 2. Tá? Para melhorar aqui, vamos colocar uma formulazinha para ele poder copiar. Tá? Isso aqui vai ser aqui. Pronto. E aí, quando eu arrastar isso aqui, eu já vou ter o f valendo cada um dos x aqui para ficar mais organizado. Bom, então, esse aqui é o meu valor inicial. Se fosse 0, seria 2. Se fosse 10, é 52. Tá? Eu vou colocar o 5, que foi o meu chute inicial. Posso botar qualquer outro valor. Tá? Colocar 3 aqui, só para dizer que está diferente. Ó, menos 4. Tá? Então, só para a gente fazer o teste. Agora, como eu calculo o próximo? O próximo é essa minha fórmula aqui. Eu vou calcular o próximo x. Então, o próximo x vai ser igual ao x anterior, menos, porque é minimização, o t que está aqui. Vou fixar isso aqui, porque eu vou arrastar essa fórmula depois para baixo, mas isso aqui não pode mudar de célula. Então, vou fixar aqui o número da linha. Né? Tá? Então, é o t vezes, aí vai ser aqui dentro do parênteses, 2 vezes x, que é o nosso x anterior, né? Menos 5. Tá? Então, com isso, eu tenho aqui variou entre 5 e 4,5. Esse é o meu resíduo, né? A diferença entre os dois. Então, vou botar aqui, ó, resíduo. Qual é o cálculo do resíduo? Eu vou botar como absoluto o valor aqui para não ficar negativo positivo, né? Vai ser esse menos esse aqui. Tá. Então, o resíduo deu 0,5. Bom, isso aqui ele já está fazendo o cálculo baseado no 5. Se for 4,5, é só arrastar aqui para baixo. 4,5 ele foi para menos 0,25. Ok. Então, qual é o próximo valor aqui de x? Arrasto para baixo. Deu 4,1. Então, arrasto aqui para baixo, eu sei qual é o meu próximo resíduo, deu 0,4. Que é a diferença entre 4,1 e 4,5. Então, agora, daqui para baixo, é só eu ir arrastando tudo. Tá? Porque as fórmulas já estão prontas. Eu vou selecionar aqui e vou arrastando. Tá? O valor aqui é negativo, mas não tem problema. Isso aqui é o valor da função e que é o que eu estou querendo diminuir, né? Ele está diminuindo. Mas o que eu tenho que ver o resíduo é o próprio valor de x. Tá? Aqui está 0,02 e o resíduo é de 0,1. Quer dizer que até aqui ele estava maior que 0,1. Aqui ele já diminuiu da precisão que eu quero. Esse meu resíduo é 0,1. Aqui eu tive menos de 0,1. Quer dizer que aqui eu posso parar a minha execução. Essa seria a minha resposta dessa função aplicada com essa taxa, com esse resíduo e com esse valor inicial. Tá? Nem precisaria ter essa parte de baixo aqui. Tá? Bom, eu disse que ele é dependente do chute inicial, né? Se eu botar 0 aqui, ele já atualizou automático porque ele está fazendo o cálculo. Né? Ele deu no mesmo lugar aqui, embora os valores sejam um pouco diferentes, né? Aqui, da outra forma que ele tinha dado 4,5, né? Se eu botar 0 aqui, ele dá meio, tá?
Eu posso botar o valor 10, por exemplo, ele vai demorar mais para chegar, porque eu estou mais longe da minha resposta. A minha resposta é lá perto de 2 e pouco. 2,76 está aqui, né? Nesse caso aqui, eu pararia aqui, ó, se eu tivesse dado o chute inicial de 10. Claro que se o chute inicial for mais perto da resposta possível, vou botar o chute inicial 2, ele vai terminar antes. Então, por exemplo, abaixo de 0,1, 0,1 é esse. Aqui eu já pararia. Tá? Então, é muito dependente do chute inicial. Vou deixar como 0. Ele achou a resposta é essa aqui, é a primeira que o resíduo seja menor do que o resíduo dado no problema. Vou apagar e exatamente essa é a minha resposta. X vale 2,164, 165, arredondando aqui. E o f de x nesse caso, né, que é o meu valor da função de otimização, no caso de minimização, é menos 4,147, 137, desculpa. Tá bom? Bom, aqui então, se vocês olharem, eu tenho a minha função aqui, com a precisão de 0,1, tá? E a minha taxa de crescimento de 0,1 também, e meu x valendo 0, tá? Eu tenho isso aqui feito, não é no Excel, né? Mas isso aqui, essa apresentação vai ser dada aí para vocês vão ter disponível no AVA. Então, vocês podem acompanhar aqui até ele baixar na precisão, é exatamente o que a gente fez, x9, tá? Bom, eu também tenho uma forma de calcular o passo. Eu falei isso para vocês antes, né? Existe um passo ótimo, né? Qual é o valor de T ótimo? Aqui, a gente pode utilizar outro valor de T, tá? Dessa taxa. Em vez de botar 0,1, vou botar 0,05. Tá? Então, a taxa de variação desse meu X aqui vai diminuir. Ele vai demorar mais para chegar no ponto, tanto que ele não passou. Antes, em 9 iterações, eu já tinha chegado no resíduo que eu queria. Agora, esse valor ainda é maior do que 0,1. Eu teria que fazer mais iterações para chegar lá. Assim como eu posso diminuir. Em vez de 0,1, eu vou botar 0,2. Tá? E aí eu vou começar a interagir mais rápido. Então, aqui, ó, 0,6, 0,3, 2, 1. Esse aqui já poderia parar aqui, porque esse resíduo é menor do que 0,1. Então, eu chego antes na resposta. Mas nem sempre isso é verdadeiro. Aumentar chega antes e diminuir chega depois. Depende do problema. Tá? E eu mencionei para vocês que a gente pode tentar calcular qual é o valor ideal de T, para a gente chegar o mais rápido possível e precisar de menos iterações. Tá? Dependendo do número de iterações, pode ter um custo computacional bem alto. Eu posso fazer centenas de iterações aqui e isso é um cálculo que eu tenho que tentar para vários problemas, por exemplo. Né? Sempre tem que pensar em algo grande e aí computacionalmente pode impactar mais. Então é melhor a gente calcular esse valor. Tá? Como a gente calcula esse valor? Então, o valor do passo ótimo, para maximização, tá? Eu vou pegar minha função que calcula o próximo. Tá? Se for minimização, eu só vou substituir essa soma por uma subtração. Né? A gente já viu isso. Mas o exemplo aqui é com maximização. Para eu calcular aqui o próximo passo, tá? Eu vou pegar a minha função normal, tá? Minha função aqui que calcula o próximo passo, e vou chamar ela de z de t. Então, é essa mesma função que está aqui, é a minha função z de t. E aí eu vou criar uma função que é g de t. Tá? Esses nomes aqui, o nome essa letra das variáveis, é convencionado. Vocês poderiam usar outros nomes, mas esse é o nome que vocês vão achar, né, dessa forma aqui na bibliografia. Tá? Então, vou ter uma função g de t que vai ser igual à minha função original f de x, só que o x eu vou substituir por z de t. O que isso significa na prática? Tá? Então, vou virar aqui. Bom, na prática eu falei para vocês que eu vou pegar essa minha função e vou chamar ela de z de t. Z de t. E eu vou ter um g de t que vai ser igual a f de z
de t. Então, o que é f de z de t? Seria a minha f de x que está ali, só que em vez de x eu vou substituir por z de t. Ou seja, g de t vai ser essa minha função. Deixa eu selecionar aqui. Vai ser essa minha função. Tá? Só que no lugar de todos os x, eu vou botar o z de t. E o z de t é tudo isso aqui. Então, eu vou substituir aqui por um x só. Fica mais fácil. Então, aqui vai ser isso. Pronto. Tá? Então, eu tenho meu g de t é igual a isso aqui. Bom, aí a gente pode fazer o cálculo todo aqui, né? Levar isso ao quadrado. Aí menos 5 vezes isso aqui, tá? E eu chegar numa equação mais simplificada um pouco. Bom, então eu desenvolvi a minha equação aqui, elevei ao quadrado essa parte, né? Multipliquei os 5 lá e ficou essa equação enorme. Agora a gente vai tentar dar uma reduzida juntando termos. Bom, aqui ela ficou um pouco reduzida. Agora a próxima etapa que a gente tem que fazer é fazer a derivada em função de t dessa nossa função e depois isolar t igualando a g' de t igual a zero. Tá? Então, primeiro g' de t é a derivada disso em relação a t. Então, esse primeiro 2 não tem t, então vai ser 0, menos 0, que é 5x, menos 25, mais 20x, mais 0, que não tem t, mais 25 vezes 2, né? Mais 50t, menos 4x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos 40xt, mais 8x ao quadrado t. Tá? Então, de novo, a gente pode dar uma reduzida nisso. Então, g' de t vai ser igual. O que dá para a gente reduzir aqui? Menos 25 mais 20x menos 4x ao quadrado mais 50t menos 40xt mais 8x ao quadrado t. Mais uma etapa. Agora vamos começar a isolar o t. Vamos começar a isolar o t. Tá? Então é menos 25 mais 20x menos 4x ao quadrado mais 50 menos 40x mais 8x ao quadrado, tudo isso multiplicado por t. Bom, para a gente isolar t, eu disse que a gente vai fazer o g' de t igual a zero. Tá? Então, vou copiar isso aqui para baixo. Isso valendo zero. Tá? E aí, a nossa próxima etapa é passar o que não tem nada de t para o outro lado. Então, vou passar para cá o 25. Tá? Tiro daqui. Mudei o sinal. Menos 20x. Então, tira essa parte daqui. Mais 4x ao quadrado. Tiro essa outra parte aqui. Tá? Vai ser igual a isso aqui. Tá?
E o que está multiplicando t, a gente vai passar dividindo. Então, vou fazer tudo isso aqui. Tá, e aqui, um símbolo estranho, né? Então, aqui ficou mais. Tá, porque aqui o 4x ao quadrado era negativo, passou para o lado positivo. Tá, e essa parte eu vou dividir pelo que está multiplicando t. Então, t é igual a essa divisão. Bom, o que eu posso fazer aqui ainda? Tá? T é igual a 25 menos 20x mais 4x ao quadrado. Isso divide por 50 menos 40x mais 8x ao quadrado. Tá? Só que isso aqui eu posso dividir por 2. Então, eu vou passar um 2 multiplicando aqui. 2 multiplica, então, 25 para dar os 50. Aqui 20 para dar os 40. E aqui 4 para dar o 8x ao quadrado. Então, eu só fiz essa partezinha aqui, dividi por 2, botei o 2 lá de fora, em evidência. Ou seja, essa parte é igual a essa. Ou seja, eu vou cortar um pelo outro. Se eu cortar um pelo outro, isso aqui vira 1, isso aqui 1 também. Então, a minha resposta é t é igual a 1 meio. Ou t é igual a 0,5. Tá? Bom, será que é verdade isso? Vamos ver. O meu t ideal é 0,5. Se eu colocar 0,5, ó, em um passo ele chegou na resposta. O resíduo foi de 2,5, porque ele foi de 0 para 2,5. Tá? E, no nosso caso aqui, os outros passos todos ficaram zerados, porque já chegou na resposta. Então, o resíduo é sempre 0. Então, num único passo eu consegui chegar, desde que eu calcule qual é esse t, né, qual é esse passo, tá bom? Então, eu teria a minha resposta já. Nunca pega onde deu o resíduo, né? Sempre pega o valor que deu menor do que o resíduo. Aqui deu 0, 0 menor que 0,1, então a resposta seria em x2. Tá bom?